A legislatura de 2005 a 2008 foi um marco na história da Câmara de Maringá. Primeiro porque foi nessa legislatura que foi a primeira com a redução do número de vereadores. Até 2004 nós tínhamos, na Câmara de Vereadores, era formada por 21 vereadores. A partir de 2005 houve a redução recomendada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a população que Maringá tinha, foram eleitos 15 vereadores. Ocorre que apenas 4 eram vereadores novos, 11 vereadores já se reelegeram da legislatura anterior. E quando eu falo que foi um marco, porque foi nessa legislatura que começaram a acontecer as mudanças, as verdadeiras transformações. Foi o início e depois se consolidou isso na legislatura seguinte. Nessa legislatura, nós tínhamos aí vários problemas de estrutura administrativa. Nós tínhamos uma estrutura administrativa muito inchada e aí começou-se a fazer um grande debate entre os vereadores, vereadores novos que acabaram entrando também. Começou-se a fazer esse debate a partir de 2006 da necessidade de se fazer uma reforma administrativa, para enxugar a máquina e ajustar ela para que ela pudesse continuar prestando bom serviço para a população, mas com uma estrutura administrativa enxuta e que pudesse atender os anseios da população. Então, nós entendemos que esse marco das mudanças começou em várias frentes. Eu poderia dizer, começamos a controlar os gastos com diárias, que eram valores absurdos, muitas viagens que eram feitas desnecessárias por muitos vereadores. Foi nessa legislatura que a gente conseguiu regulamentar. A própria questão da aquisição e as licitações serem feitas através do pregão presencial. Isso foi fruto do quê? Logo no ano de 2005 nós tivemos um problema muito sério, que foi a licitação de uns notebooks a valores elevados, superestimados e superfaturados, e o que ocasionou com que a Câmara pudesse se reunir e tomar algumas medidas para evitar que isso acontecesse novamente. Então, uma das ações que nós tomamos na época dos 15 vereadores foi fazer com que as licitações pudessem ser feitas através da aquisição do pregão presencial, e aí também a comissão de licitações, que antes era formada por servidores, cargos comissionados, que são cargos de indicação política, elas começaram a ser feitas, e essa composição dessa comissão, ela foi através de funcionários efetivos, funcionários de carreira. Essas duas medidas, implantando a aquisição das mercadorias e todas as licitações pelo pregão presencial e também a composição da comissão da licitação por membros, por funcionários de carreira, fez com que houvesse já aí, a partir daí, um grande controle nas compras, nas aquisições e uma grande transparência nisso também, e aí também a economia de recursos nós começamos a ter aí. Também os veículos da Câmara, que não tinha controle nenhum, a partir desse momento começamos a ter um controle sobre o uso desses veículos. Os veículos não eram sequer adesivados, que eles pertenciam à Câmara Municipal, a partir daí houve também essa exigência. Enfim, eu entendo que nessa legislatura, do ponto de vista de organização administrativa, do ponto de vista de mudança de conceitos, de mudança de hábitos, que existiam muitos hábitos e costumes que a gente entende que não eram nada republicanos, eu acredito que foi a partir dessa legislatura que começou a acontecer essas mudanças. Do ponto de vista de legislação em si, do posicionamento dos vereadores, houve também, como sempre há em todas as legislaturas, muitos embates. Também foi o ano que houve uma mudança de poder no governo municipal. A prefeitura deixou de ser de um governo e houve a alternância do poder. Então, também nessa mudança, há uma interferência sempre do executivo tentando fazer com que a maioria dos vereadores possam estar do lado do prefeito eleito para que ele tenha uma condição melhor de poder estar aprovando os projetos que ele entende que seriam os necessários para que atendesse o programa político que o elegeu. E nisso há vários embates, porque nós tínhamos vereadores da situação, da oposição, e é bom assim, lembrar que quando, na composição, se a gente fosse verificar, o prefeito da situação ele teria 7 vereadores do lado dele. Os outros vereadores seriam de outras forças que concorreram com o prefeito eleito. Mas com o decorrer do tempo isso não aconteceu.
Nós acabamos o ano de 2008 com praticamente 12 vereadores na base aliada e 3 vereadores de oposição. E foram muitos embates, muitas discussões sobre muitos projetos polêmicos que passaram por essa Câmara. E no final da legislatura, de 15 vereadores, apenas 7 se reelegeram, 7 acabaram não se reelegendo e 1 acabou não concorrendo. Uma outra situação que a gente coloca, que foi um projeto muito importante a nível de cidade, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, foi o plano diretor. O plano diretor ele começou a ser debatido no ano anterior, em 2004, aí veio para essa Casa de Leis no final de 2004 e aí os vereadores só foram votar ele em 2006. O plano diretor foi fruto de um congresso da cidade, que foi toda uma discussão para pensar Maringá para o futuro, como que seria feito todo o ordenamento urbanístico da cidade, o que poderia, em termos de construções, o que poderia ser feito, separar as regiões, o que pode ser feito numa região e na outra, quer dizer, aquilo que orienta como que a cidade vai crescer e como ela deve crescer. Vários projetos importantes, eu destaco que o mais importante foi a votação do plano diretor que norteou e vem norteando como deve ser o crescimento da cidade de Maringá. O que teve mais assim, foi a questão dos laptops, aquela CPI que foi bem desgastante. Depois, assim, sem precisar ficar citando nomes, Agora, alguma coisa, porque antigamente tinha muito esse negócio de algo assim, cômico que havia acontecido, mas a gente... na verdade, isso nós não avançamos, mas é bom colocar. Acho que é bom colocar, eu acho que vamos retomar lá então? Tá. Pode continuar? Eu acredito que essa legislatura de 2005 a 2008, quando eu disse que ela, no início, que foi um marco, onde de fato começaram a acontecer as mudanças que eram necessárias e fundamentais para que a Câmara pudesse, de fato, mostrar a importância dela para a cidade, no sentido de que as leis e os projetos que são votados aqui interferem no dia a dia da população. E aí que a gente sempre defende que a necessidade de que a população pudesse estar acompanhando. Infelizmente isso não aconteceu nessa legislatura. A gente sempre tentou convidar as pessoas, tentamos fazer a mudança do horário das sessões para que pudesse pelo menos ter uma sessão no horário noturno, nós não conseguimos. O máximo que nós conseguimos foi transferir as sessões para as 18 horas, mas daí também acabou não contemplando, porque as pessoas acabam trabalhando até as 18 horas e não vai sair do trabalho e vir para cá. O fato é que, quando existiam alguns projetos polêmicos, como existiram na época, na greve dos servidores, que aconteceu em 2006, e tantos outros projetos polêmicos, sempre essa casa acaba ficando cheia exatamente porque dependendo do assunto que vai ser discutido, as pessoas se organizam e vêm para cá. Mas não há aquela participação que a gente deseja. Para que tivesse havido aquela interação maior entre a Câmara e a população. Mas um fato é certo, a população, independente de ter essa grande participação, nós entendemos que ela deve ter acompanhado, fruto disso foi de que de 15 vereadores, apenas 7 se reelegeram naquela oportunidade. Eu acredito que conseguimos avançar muito nessa legislatura em termos de transparência, em termos de controle dos gastos, das licitações, das diárias, das viagens, do controle do uso dos veículos, dos balancetes mensais que não eram detalhados na internet e passou a ser detalhado na internet. Eu acho que houve um grande avanço e a gente precisaria ter avançado mais. Mas nessa legislatura 2005-2008, eu acho que foi esse marco, diminuiu de 21 para 15 vereadores. Com esse número de vereadores houve um acompanhamento maior da própria imprensa e a própria população, mesmo não tendo a participação que a gente queria, acabou acompanhando como que os vereadores acabaram se postando e votando e aí deram o recado nas urnas quando reelegeram, dos 15, reelegeram 7. Então eu acredito que ela tem um papel muito importante essa legislatura porque foi o início das mudanças do ponto de vista de controle dos gastos dessa Casa de Leis.